o senhor pudesse apresentar o calendário biodinâmico para quem está chegando agora de uma forma muito simples e também de uma forma óbvia, a convidar a pessoa a conhecer um pouquinho mais. Sem dúvida. Então, o calendário ele tem como base um calendário desenvolvido pela agricultora Maria Thun, que durante 50 anos ela desenvolveu então esses princípios que o Rudolf Steiner indicou do uso dos ritmos astronômicos, né? Porque a base da biodinâmica são as conferências agrícolas do Rudolf Steiner em 1924, e nessas conferências, em vários momentos, ele cita os ritmos astronômicos, né? E aí, após isso, na década de 60, Maria Thun é uma pessoa que se dedica profundamente a esse tema e, ao longo da vida dela, desenvolve um calendário muito conhecido no mundo inteiro. E esse calendário, então, ele é trazido aqui para o Brasil e que é normalmente copiado, né? Só adaptado ao fuso horário. E quando eu vim trabalhar aqui, comecei a me envolver com isso também. O calendário já existia, né? O que mudou foi a gente foi incorporando outras coisas, transformando numa estrutura maior, que a gente chama de agenda calendário, né? Que é uma agenda semanal, que você pode usar como agenda, que tenha mais informações, né? Mas a base é a mesma. A base do calendário se baseia principalmente na observação dos 5 ritmos da Lua, né? O ritmo sideral, sinódico é o ritmo das fases da Lua, né? O ritmo do perigeu, do apogeu, que é o anomalístico, que é o ritmo da Lua mais próxima, mais longe da Terra. O sideral é o movimento da Lua ao longo das constelações do zodíaco. O ritmo tropical, que é o ascendente e o descendente da Lua. E o ritmo draconiano, que é dos nodos lunares. Então, esses 5 ritmos juntos, eles têm informações relacionadas às práticas agrícolas. Isso conectado também com alguns movimentos planetários, nodos planetários, oposições, trígonos planetários, que também acabam interferindo, né, se sobrepondo às vezes em relação a esses ritmos da Lua. E a partir dessas indicações, a gente tem, então, todo mês, no começo do mês, tem a gente chama isso de tabela de efemérides astronômicas. Então, nessa tabela, você vai ter todas as informações astronômicas daquele mês. Posição do Sol, posição da Lua, a posição dos planetas nas constelações do Zodíaco, e aí esses ritmos da Lua e alguns ritmos planetários. E aí, depois tem uma segunda página, que é uma imagem para observação do céu naquele mês. E aí começa a agenda, né? E a agenda é semanal, então tem uma semana para cada 2 folhas, e nessa semana você vai ter uma indicação. Por exemplo, agora, nesse momento, é momento de raiz. Então, por que hoje é dia de raiz, né? Então, você tem a Lua, ela está na constelação de Virgem, desde ontem, às 11 da noite, né? E, então, a constelação de Virgem tem relação com o elemento Terra, o impulso de raiz, e durante alguns dias a Lua vai ter essa influência, né? Então, cada dia da semana vai ter uma indicação do impulso de raiz, impulso de folha, impulso de flor, impulso de fruto. E quando tem alguns outros períodos, que a gente chama de períodos impróprios, são períodos em que, por algum ritmo específico, por exemplo, um eclipse, ou quando a Lua está muito próximo da Terra, o perigeu, nodos lunares, são ritmos que, pelas experiências feitas, eles não são positivos, aí, principalmente para a semeadura de plantas e para práticas agrícolas em geral, e aí a gente chama isso de dia impróprio, que são algumas horas que se recomenda não fazer atividade diretamente agrícola, mas fazer atividades, por exemplo, de manutenção, atividades administrativas, né? E, então, essa é a base do calendário, né?